Sedução, né? Aquele tema que o YouTube barra, por algum motivo, aquele tema que os homens falam assim, não, mas isso é coisa de gado, mas que no fundo todo homem quer ter domínio sobre isso. Seja para encontrar uma boa parceira, seja porque ele quer, pelo simples fato de querer usufruir de tudo isso, de tudo que isso pode proporcionar para ele, ou seja, pelo ego mesmo, pelo simples fato de se sentir poderoso, pelo fato de despertar emoções fortes, pelo fato de saber se projetar como uma pessoa atraente e colher os frutos disso, né? Eu sei que é um assunto que as pessoas dizem assim, não, isso aí, eu não sou desse tipo de cara, mas sei que até os caras que falam isso adoram esse assunto, por isso que eu trago. E quero te explicar hoje uma coisa que vai te fazer entender todo o processo, toda a sedução, como é que isso funciona de fato, por que que funciona, até onde funciona, até que ponto funciona, o que que tem que aprender para que isso funcione na prática. E eu vou te explicar tudo isso nesse simples vídeo. Primeiramente, entenda que a sedução, ela funciona por 3 vias, tá? São 3 vias que fazem uma sedução funcionar. É igual, por exemplo, a área fitness. A fitness não funciona se tu for um cara que só treina. Se tu não tem uma alimentação adequada ou outros fatores, nada vai funcionar. Ou vai funcionar de uma maneira muitíssimo limitada. Então, essas 3 vias principais da sedução são as que fazem todo o negócio funcionar. É muito simples, tá? A primeira via é a via daquilo que tu representa para ela, né? É a tua energia masculina no sentido geral. Então, se eu pudesse resumir uma palavra, o resumo seria energia masculina. O que é energia masculina? Bom, é aquela energia que já nasce contigo, ou talvez não, talvez ela tenha que ser desenvolvida ao longo da vida, né? E como é que se desenvolve uma energia masculina alta, forte, que impacta as pessoas? E, obviamente, isso não vai ser só na sedução, vai ser em todas as áreas. Uma energia masculina é magnética, as pessoas prestam atenção em ti, tu consegue ser mais persuasivo em todas as áreas, né? Mas vamos se deter à sedução. São todos os vetores que remetem a um comportamento masculino instintivo natural, né? Isso só é possível ser desenvolvido em quem não tem essa energia masculina, porque vai ter os caras que já são assim naturalmente másculos falando, ah, isso é coisa de beta, tem que ser alfa, alfa nasce alfa e pronto. Pois é, mas eu não estou falando com esses caras. Eu estou falando com as pessoas que não nasceram assim e querem se desenvolver. Só é possível desenvolver isso porque foram listados, estudados, mapeados os vetores masculinos que através de comportamento e postura nós conseguimos construir energia masculina em nós mesmos. Em um grande resumo, quem faz esse papel muito bem é o lover. O lover inteiro, tanto o lover que é a parte minha, quanto o lover que é a parte dos caras que fizeram os bônus do lover, eles têm esse ofício, né, que é listar e construir essa energia masculina. Então, a sua postura de homem é o primeiro fator que faz a sedução funcionar. Isso é aprendido dentro do lover. Um parênteses aqui, o lover também está sendo entregue na Black Box de 2023. Se inscrever agora, né, recebe o lover também, tá? Umas dúvidas que eu recebi ali, a principal dúvida, né? Poxa, preço tá legal, né? Vou aproveitar, mas eu tenho uma dúvida. Leva o lover junto? Com certeza. O lover e todos os bônus do lover tu leva junto, porque é tudo, tá? Mas tem um segundo fator. O segundo fator que faz a sedução funcionar. Eu chamo de instintos. São os instintos. O que são esses instintos? São aquelas coisas que naturalmente tu sente atração pelo sexo oposto e vice-versa. Que naturalmente a mulher vai sentir atração por ti de alguma forma, né? Claro que tem diversos fatores que fazem isso ser modificado, como o próprio período fértil da mulher vai fazer ela sentir mais atração ou menos atração e às vezes até repulsa, dependendo da fase desse ciclo da mulher. Tudo normal até aí. Tu pode perceber que se tu se perguntar assim, o que nas mulheres eu mais gosto? Tanto fisicamente quanto no comportamento. Começa a analisar as mulheres ao teu redor que tu se sente atraído e começa a perceber que há um padrão, há um determinado padrão, tanto no comportamento quanto no aspecto
físico da coisa. Pois é, esse padrão é instintivo. É o teu instinto que manda nesse ponto. Só que estudando sobre os instintos, a gente percebe que esses instintos também estão dentro delas. Só é possível que a gente desperte esses instintos porque eles foram mapeados por nós, estudados ao longo de anos para saber quais eles são. São muitos, mas são 10 os principais. Esses 10 são os que são abordados no programa Instintos Proibidos, por exemplo, onde nós temos linhas de comportamento do seu comportamento que vão ativar instintos que já estão dentro dela. Copini, por que isso funciona? Por que esses instintos, isso que tu chama de instintos proibidos, funcionam? Porque são coisas que não foram tiradas da minha própria cabeça. São coisas que já existem dentro dela. Então são coisas assim que se tu faz aquele negócio do jeito certo na hora certa, vai ativar uma emoção dela, uma emoção positiva dela por você. Se ficar fazendo, né, vai ativar a atração, vai ativar muitas coisas boas dela por você. Porque são coisas que já estão plantadas na cabeça dela, ela já nasceu com aquilo, então tu só ativa, né? O mesmo vale para as mulheres, só que tem uma diferença entre nós e as mulheres. Nós não nascemos com essa habilidade de encantar, nós precisamos aprender. As mulheres já nasceram com isso. E em alguns casos específicos em que elas me procuram para aprender isso, é quando elas querem trazer um amor de volta ou coisa do tipo, algo que é muito importante para elas, mas elas já nascem, pela minha experiência trabalhando com relacionamentos, elas já nascem com esse poder de atração feminina já dentro delas, e nós não, nós temos que desenvolver. O programa Instintos Proibidos é o responsável por cuidar dessa parte, desse segundo fator. Copini, o Instintos Proibidos, ele está dentro da Black Box, na Black Friday? Sim, ele está dentro da Black Box. Inclusive, outro treinamento que aprofunda bastante nessa área é o Comunicação Magnética, que vai ser entregue para ti também na Black Box, sim. Nós temos um terceiro que tu já me viu várias vezes falando sobre sedução, falando sobre a postura masculina, o assunto que eu mais falo, é o primeiro fator, é o lover. Tu já me viu algumas vezes falando desses instintos, eu falo de vez em quando, mas não sempre, instintos proibidos, mas tem um terceiro. E esse terceiro tu não me viu falando. Por quê? Porque eu considero um pouco antiético. Ele tem a ver com manipulação, ele tem a ver com jogos de sedução. Jogos de sedução nada mais é do que uma forma de jogar com as vontades das pessoas e as tuas. Algumas pessoas interpretam isso como um filme de romance, uma coisa onde é que as duas pessoas sabem que estão se provocando e elas acham isso o máximo. Vou deixar rolar esse joguinho de sedução aqui como se fosse um romance, um filme, sabe? Algumas pessoas gostam disso, outras não toleram isso, outras acham que é antiético e algumas vezes é. É por isso que tu não me vê falando sobre isso. Mas eu preciso citar, isso é um meio pelo qual a sedução funciona. Goste você ou não. Alguém vai fazer jogo, alguém não vai fazer, uns fazem, outros não, uns gostam, outros não, mas é um meio pelo qual a sedução funciona. E eu só estou citando esse aqui porque na Black Box, toda Black Box tem uma temática. A temática desse ano foi Maquiavelismo Moderno, onde eu usei Maquiavel, A Arte da Guerra, 48 Leis do Poder, eu adoro esse livro, e Estoicismo, para te tornar uma pessoa mais estratégica, mais fria. É uma aula gratuita, tá aí no YouTube, tu pode ver, e vai ficar disponível até o dia 30, que é onde encerra a inscrição para Black Box. Tá? Essa aula inaugurou a Black Box. E é por isso que eu te falo que, quando a gente fala sobre jogo de sedução, que também são jogos de poder, isso faz com que as pessoas se seduzam, ou se deixam ser seduzidas ou atraídas umas pelas outras. Por exemplo, nessa inscrição da Black Box eu dei de presente os treinamentos 48 Leis do Poder, A Arte da Guerra 2 e Maquiavelismo Moderno. Especificamente falando de 48 Leis do Poder, é um livro onde é que as pessoas estudaram o comportamento dos grandes líderes quando eles faziam jogos de poder. Mapearam todos os comportamentos, e esses comportamentos podem sim ser adaptados para a sedução, para o jogo de sedução, ou para o jogo de negociação, ou para o jogo de você simplesmente se projetar como alguém poderoso. É possível? É possível. Por isso, eu te digo que essas são as 3 vias que fazem uma sedução funcionar. A sua projeção como homem, postura, energia masculina, tudo cobrido pelo lover.
os instintos proibidos ocultos, cobrido pelo treinamento Instintos Proibidos. E a parte do jogo de poder, né? 48 vezes poder, cobrido também dentro dessa Black Box. Se quiser se inscrever, o tempo está acabando, vai até o dia 30 de novembro, então até lá tu pode se inscrever nesse Black Box, levar tudo que eu já produzi de uma vez só por um preço ridículo, né, e garantir os teus estudos de 2024 inteiro. São 50, não é exagero, são 50 treinamentos, são mais de 570 aulas, é muito estudo, é um ano de estudo ali, ninguém entra no Black Box e sai a mesma pessoa, tá? Vai chegar lá no ano que vem, vai estar outra pessoa, em novembro do ano que vem, tá? E são mais de 100 horas de conteúdo para tu desfrutar. Só no campo aqui da sedução a gente cobre tudo, mas tem outros campos também, como a parte de conteúdo na internet, como a parte de desenvolvimento pessoal, que é toda a Alpha Life. A Alpha Life é enorme, cara, ela é enorme. Ela existe desde 2016, então para tu ter noção, é muito curso que já foi produzido lá e traz um arregaço no desenvolvimento pessoal de todo mundo que entra lá. Considere se inscrever porque tá muito legal a condição que eu fiz. Até o próximo vídeo.